Shalom pessoal, tudo bem? Aqui é o Rosh Malahi conversando com vocês novamente e hoje eu quero falar um tema que às vezes pode gerar um pouco de preocupação, se devemos ou não fazer lavagem dos pés e se há problema de fazer ou não fazer esse procedimento, esse costume, podemos dizer até essa mitzvah, minhag, uma mitzvah que seja um costume, né? Quando vamos analisar João, capítulo 13, do verso 2 em diante, tá? Então vamos analisar verso a verso e vamos vendo se dá a entender que a lavagem dos pés tem que ser feita em todas as gerações, que se não fizer tem pecado, que se não fizer está desobedecendo a Yeshua. Será que era para todos ou para os discípulos? Vamos lendo o texto e vamos vendo se nós conseguimos anotar esses detalhes, né? Capítulo 13, verso 2. Durante a ceia, nesse caso aqui a ceia de Pesach, né? Tendo já o inimigo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Sabendo que o Pai tudo confiara em suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Então a gente vê aqui que durante o Pesach ele tirou então, alguns falam que essa vestimenta seria seu próprio talit, né, que estava sobre ele, e ele então colocou uma toalha, tá? E que cingiu-se com ela. Verso 5. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha em que estava cingido. Então nesse caso aqui, Yeshua pegou uma bacia e começou então a lavar os pés e a enxugar os pés dos seus discípulos. Quando de repente, no verso 6, aproximou-se pois de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Verso 8, disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Yeshua: Se não te lavar, não tens parte comigo. Então aqui nós vemos que Yeshua lavou o pé de todos os demais discípulos e quando chegou em Pedro, Pedro achou que Yeshua não poderia se sujeitar àquela situação por ser, teoricamente, Yeshua era o mestre deles. E Pedro não se sentia de modo nenhum bem em vendo o seu mestre lavando seus pés. E ele não conseguia entender isso. Quando Yeshua fala que ele vai entender para frente, é a situação que Yeshua se entrega à morte por todos, né? E assim como Yeshua se entregou por todos, ele também espera que seus discípulos sigam o seu ensinamento, tá? Então por isso que ele fala, compreendê-lo-ás depois. Verso 9. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Interessante que aqui quando fala mãos e cabeça, quando o sacerdote ia ser purificado, ia começar seu ofício, era lavado seus pés, suas mãos e também era ungido sua cabeça. Então nesse caso aqui, Pedro falou o que era costume para os sacerdotes, de se preparar, se purificar para exercer um ofício, né? Aí então Yeshua declarou, verso 10, declarou-lhe Yeshua: Quem já se banhou não se lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Então aqui nesse caso, os pés, antigamente sabe que havia a pavimentação de calçadas e estradas eram bem diferentes. Então se você andar curtas distâncias já era o suficiente para acabar sujando os pés, né? Por causa do pó, do barro. Então nesse caso aqui, Yeshua fala que em geral eles estão limpos. Só precisa o pé, e o pé era somente um sinal, somente um simbolismo para algo de limpar, né? Verso 11. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Verso 12. Depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Aqui um detalhe importante, que nessa primeira vez que houve o lava-pés, a única pessoa que lavou os pés foi Yeshua, que lavou os pés de seus discípulos, tá? Então, nesse caso específico aqui, somente Yeshua lavou o pé dos discípulos, tá? Isso é um detalhe importante. Verso 13.
Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Verso 14, olha, se eu sendo senhor e mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Então aqui vai ensinar dois aspectos, né? Primeiramente, a questão do senhor e mestre servir aos demais, e o outro aspecto é o aspecto físico em si. Também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Vós quem? Aqui começa a questão, né? Vós quem que deveis lavar os pés uns dos outros? Aí já vai para o verso 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Então aqui Yeshua dá o exemplo e fala, façais vós também. Agora nós temos que meditar aqui com muita atenção quem que estava nesse episódio. Bom, era o Pêssar, era a ceia, e Yeshua estava com seus 12 discípulos, lembrando, ou 12 apóstolos. Ele tinha mais discípulos, ele tinha 70 discípulos, como a gente nota no começo do Evangelho, mas ele tinha 12 que eram considerados apóstolos. Então esses 12 que seriam mestres no futuro, que seriam os líderes, Yeshua chama eles à parte e fala que vós, os que estão ali, deveis fazer isso, tá? Isso não quer dizer necessariamente que outros mestres, depois desses 12, não poderiam fazer o mesmo ato ou a mesma coisa. Porque a gente sabe que isso não é uma coisa que somente Yeshua fez, tá? A gente pegar a história de Abraão em Gênesis 12, ele entrega a água para que os anjos lavem seus pés. Nós vemos que Ló também faz esse procedimento e outros personagens bíblicos também fazem isso, tá? Assim como Abraão serviu aqueles anjos, que ele não sabia que era anjo, mas que achava que eram andarilhos, que eram andantes, ele ajudou, ofereceu água para lavar os pés, e ele sendo, de certo modo, um mestre, ele servia aqueles viajantes. E assim também Yeshua, através da sua morte e ressurreição, ele serve a toda a humanidade, e ele vai tentar ensinar isso aos seus discípulos, aos 12 apóstolos. Então, aqui eu não posso pegar e dizer necessariamente que todos têm que fazer o lava-pés. Não está dizendo necessariamente isso, tá? Porque somente os 12 foi chamado, não foi chamado os 70, não foi chamado mais pessoas que criam em Yeshua. Foi chamado somente esses líderes para que participassem. E nessa primeira vez, o único que lavou os pés foi Yeshua. Então eu não posso dizer necessariamente que se alguém vai participar de Pêssar hoje e não faz o lava-pés, que está transgredindo alguma coisa que Yeshua ensinou e que está pecando. Eu não posso dizer isso, tá? Não tem como. Aqui nesse caso, foi algo que aconteceu entre Yeshua e seus discípulos. Era o último dia que Yeshua estava com seus discípulos e que ele quis passar o ensinamento da humildade, né? Vamos ler mais alguns versos e continuamos mais alguns detalhes. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Então aqui quando ele fala de praticardes, também dois conceitos, né? Primeiro conceito, os discípulos têm que ter a humildade de servir e também de reconhecer por quem eles foram enviados, tudo bem? Então aqui ele vai ensinar isso. Então esse é um princípio que fala, olha, sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. E outra coisa que também sereis bem-aventurados é se praticardes a lavagem dos pés, tá? Mas nesse caso aqui, lembrando, o texto não deixa claro que todas as gerações têm que lavar os pés, e também o texto não fala que se a pessoa não lavar o pé, está transgredindo algo, tá? Yeshua fala, bem-aventurados sois se a praticardes, tá? Mas aqui, sois, vós praticardes, será que se aplica somente aos discípulos ou a todos? Então aqui gera essa questão. Como que a gente sai desse impasse? Bom, quando a gente vai analisar lá em 1 Coríntios capítulo 11, nós vamos ver que Paulo, Shaul, ele vai dar alguns conselhos sobre como comemorar Pêssar, e ele vai falar de vários aspectos, falando sobre o cálice da nova aliança, falando sobre o pão, entre outras coisas, para que quando fores comer em casa, somente para quando for participar da cerimônia,
de Pêssar prestar mais atenção no significado dos itens e na simbologia do que em para saciar sua fome. Só que nesse caso aqui do exemplo prático, lá na frente, nós não vemos a comunidade de Corinto fazendo lava-pés, tá? Isso é um exemplo prático, porque, igual eu disse, muito provavelmente no começo da comunidade, esse costume de lava-pés ficou basicamente entre os discípulos, ou melhor dizendo, entre aqueles 12 apóstolos, que todas as vezes eles faziam isso em memória do Mestre, em memória de Yeshua, no Pêssar. Então, em 1 Coríntios capítulo 11, nós não vemos a comunidade de Corinto fazendo ou passando conselhos de como fazer o lava-pés, tá? Então, isso nos mostra que não tem como eu assegurar pelo Novo Testamento que aquele que não faz lava-pés está pecando, está condenado, está indo contra as palavras de Yeshua, tá? Yeshua, ele conversa principalmente com vós quem? Discípulos, apóstolos, e não necessariamente com todo o povo, tá? Então tem algumas vezes que você vai ter comunidade que tem 100 pessoas, tá? Então não é necessariamente obrigatório pelo Novo Testamento fazer o lava-pés de todos os batizados, todos os que são cumpridores da Torá, não. Algumas vezes alguns representantes ali, se fizer o lava-pés, já está praticando aquilo que Yeshua ensinou. Bem-aventurados sois se praticardes. Claro que também não há nenhum problema em praticar o lava-pés também, né? Lá na nossa comunidade de Prudentópolis, nesse Pêssar, nós fizemos lava-pés tranquilo, mas eu não consigo ver uma outra comunidade de Havat Hesed. Vamos pegar como exemplo Santa Bárbara. Se lá tem muita gente e nem todos fazem lava-pés, ou tem um lugar que tem pouca água, um lugar meio desértico, um lugar com pouca água, eu não tenho como dizer que eles são obrigados a fazer lava-pés e que se eles não fizerem um pecado grave e que há pecado. Na verdade, não tem como dizer que há pecado, tá? Porque senão eu ia dizer que a comunidade de Corinto pecou posteriormente, porque se não vê nenhuma instrução lá para a comunidade de Corinto sobre o lava-pés, tá? Então isso é uma prova forte de que eu não posso condenar quem não faz lava-pés. Mas, como eu disse, nós cumprimos muitos costumes judaicos que algumas vezes não estão na Torá e não estão no Tanar, e são costumes bons, são costumes que não vão contra a Torá e que nos ajudam a ter temor de Deus. E o lava-pés tem que lembrar que por trás dessa prática tem o requisito da humildade, do líder saber que ele é colocado para servir, tá? Então, muito provavelmente, esse costume do lava-pés, Yeshua instituiu entre ele e os 12, uma coisa bem pessoal, tudo bem? Se Yeshua tivesse dito, verso 15, por exemplo, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também por todas as gerações, ou com todas as pessoas, é obrigatório. Aquele que não cumpre está pecando, aquele que não cumpre está desobedecendo a minha palavra. Não, Yeshua fala, se praticar essas coisas, bem-aventurados sois, tá? Então, espero que tenha ficado claro e que a gente possa fazer esse costume, essa tradição que Yeshua passou aos 12 discípulos de forma espontânea e não porque supostamente estará pecando se não fizer, tá? Então isso muitas vezes na nossa comunidade, Havat Hesed, a gente deixa a cargo de cada líder, vendo a situação de cada lugar, se vai fazer o costume de lavar pés ou não. Se fizer, bom, e se não fizer também, não, teoricamente, não há nenhuma condenação. Não tem como eu cobrar desse líder, dessa comunidade, tudo bem? Então é isso, que nós possamos cada vez estudar melhor e prestar bem atenção em detalhes da Brit Hadashah e dos demais textos. É isso, Shalom, Lehitraot, até logo! Os vídeos de nosso canal são gratuitos e nossa sinagoga é mantida através de ofertas voluntárias
de pessoas que apreciam nosso trabalho. Se você deseja apoiar a Ahavat Chesed, contribua enviando-nos sua oferta. Banco Itaú, agência 9313, conta corrente 12693, dígito 1. Caixa Econômica Federal, agência 3379, conta corrente 28586, dígito 0, operação 001.